Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui a nossa aula de engenharia de software. Eu começo compartilhando nossa tela. Muito bem, tela compartilhada. E o assunto da nossa aula de hoje, nós vamos falar de processo de desenvolvimento de software. Tá? Então, vamos lá. O objetivo vai ser conhecer os processos de desenvolvimento, a gente vai falar do interativo incremental, prototipação e espiral. Tá? Então, não significa que você tem que trabalhar com um deles, você pode trabalhar com mais de um deles, você pode combinar esses processos, ou você pode optar por um deles. Tá? Cada um tem as suas características, tá? Em determinados momentos você pode usar individualmente, combinar, e o nosso objetivo aqui é que você conheça esses processos. Tá bom? Então, vamos lá. A gente falou muito sobre o modelo em cascata, a gente falou na última aula, vocês se lembram, os projetos não têm características sequenciais, várias interações. Desenvolvimento de todo o sistema, essa era a ideia do modelo cascata. Modelo interativo incremental. Os projetos são desenvolvidos em porções, é por isso que a gente chama de incremental, em várias interações, iterações, tá? Ou seja, passos. Ideia de melhoramento ou refinamento sucessivos, aos poucos, quer dizer, você vai desenvolvendo, à medida que você vai fazendo o desenvolvimento incremental, você vai melhorando o seu desenvolvimento. Tá? Eventualmente, você pode ir já disponibilizando para o seu usuário, os módulos. No processo iterativo, seleção de uma parte do projeto. Identifica, especifica, implementa, testa e implanta a iteração. Aquele passo que você determinou, que você iniciou, você fecha esse conjunto, identifica, especifica, implementa e testa. Se atender às especificações, você passa para a próxima iteração. Tá? Essa é a ideia do iterativo, ok? Vamos lá, aí fez um gráfico aqui para vocês entenderem a ideia. Olha, iterativo, ó, você faz uma divisão, iteração separada, você atendeu a primeira parte, a primeira etapa, você passa para a segunda etapa. Bem, agora no processo incremental, modelo que se baseia na ideia de aumento do âmbito do sistema. Desenvolvimento em parte, ou seja, na criação de novas versões para o modelo proposto. Você propõe uma ideia, você lança uma primeira versão, depois você lança uma segunda versão. Tá? E a cada versão você vai aumentando o seu sistema, digamos assim, incrementando o seu sistema. As partes podem ser desenvolvidas em paralelo e integradas quando completas. Tá? Ok? Tudo bem, Carlos? Ok? Então, você pode desenvolver paralelamente, né? E depois você integra isso aí. E aqui a gente tem um gráficozinho que representa o modelo incremental. Então, a gente começou aqui, desenvolvemos aqui 2 etapas, já crescemos aqui, incrementamos ao projeto um novo módulo, e assim sucessivamente. Tá? Modelo interativo e incremental. Processo de desenvolvimento de software que define um subconjunto de requisitos e utiliza um modelo em cascata para a sua realização. Daqui a pouco a gente vai ver a parte, digamos assim, visual, né, desse contexto. Tá? Então, aqui eu estou combinando interativo e incremental. Cada porção do ciclo segue o projeto de arquitetura inicial como guia, mas com uma abordagem bem menor. Uma vez satisfeitos os requisitos, os objetivos da iteração, se forem completos, o próximo desenvolvimento segue para a próxima iteração. Então, aqui eu combino as coisas. Tanto eu estou seguindo os passos que eu defini, que eu vou desenvolver, como também eu vou incrementando outros módulos, digamos assim. Estou combinando aqui os modelos. Então, aqui, ó, é a ideia do iterativo e incremental. Quais são as fases do meu ciclo de vida de desenvolvimento? Levanto requisitos, analiso requisitos, desenvolvo o projeto, implemento, testo e implanto.
Só que isso eu vou fazendo de forma interativa e incremental. Tá? Eu posso desenvolver paralelamente, dependendo do meu time, né? E esse é o modelo proposto. Tá? Os passos fundamentais são iniciar o desenvolvimento com um subconjunto simples de requisitos de software. A gente falou muito sobre requisitos, né? Software. Iterativamente, alcançar evoluções subsequentes das versões até o sistema todo estar implementado. Implementado é o quê? É programado, digamos assim, né? Não implantado, tá? Diferente de implantado. Implementar é desenvolver. A cada iteração, as modificações de projeto são feitas e novas funcionalidades são adicionadas. Tá? Então, eu posso combinar interativo e incremental, e essa é a característica dele. Agora, a gente fala de prototipação. Eu acho muito legal a ideia de protótipos. Né? Você cria um protótipo, é como se você fosse fazer uma casa, no seu caso. Vai criar uma casa, você faz um protótipo, como se fosse um croquis. O cara já tem uma ideia, pô, cara, eu já estou visualizando aqui a minha casa. Eu consigo visualizar o meu sistema antes mesmo dele estar pronto. Isso por meio de prototipação. Ou seja, criação de um modelo para ser analisado e desenvolvido a partir do protótipo. Crio um protótipozinho e vou apresentar para o meu usuário. O analista coletará informações para um mini projeto, concentrando-se nas entradas e saídas do software. Após a criação e aceitação do protótipo, o produto final será desenvolvido. Tá? Então, você apresenta o protótipo lá para o seu cliente, está legal, é isso mesmo? Está legal, concordo, beleza, então vamos partir para o produto final, vamos desenvolver. O protótipo serve como mecanismo para identificar os requisitos. Eu posso, inclusive, utilizar esse artifício de protótipo para poder fazer com que o usuário consiga enxergar melhor o que ele quer. Isso funciona bem, tá, pessoal? Muitas vezes o usuário não tem ainda definido exatamente o que ele quer. E aí depende. E essa ideia da prototipação é um artifício que o analista tem de trabalhar mais essa questão do usuário. Não adianta você criar uma guerra com o usuário, né? Você faz uma coisa, pô, mas isso aí você não tinha falado que ia ter um sistema. O usuário, por sua vez, pô, mas eu não sou obrigado a saber. Então, para evitar esse tipo de guerra, a prototipação é uma alternativa bastante interessante. Tipos de protótipo, em papel ou sistema. Eu posso fazer, inclusive, em papel isso, tá? Posso desenhar isso. Retrata uma interface e interação. Em sistema, implementando algumas funções. Então, eu posso fazer um desenho ou eu posso criar lá algumas implementações para o meu sistema. Quando usar, o cliente definiu um conjunto de objetivos gerais para o software, mas não identificou requisitos de entrada, processamento e saída com detalhes. Então, eu posso explorar isso e fazer com que o meu usuário se desenvolva. Tá? Pode ser que tenha um usuário que nunca trabalhou com o sistema, né? Isso aí pode acontecer. O desenvolvedor não tem certeza da eficiência de um algoritmo ou forma da interação. Então, isso é muito interessante, tá? Para eu utilizar essa prototipação. E aqui, a gente tem um gráficozinho de que a gente tem aqui, ó, o início. Eu vou iniciar o meu protótipo, ó, obtenção dos requisitos, projeto rápido, construção do protótipo, avaliação do protótipo, refinamento do protótipo e construção do protótipo. Vamos passar rapidamente em cada um desses passos aqui, tá? Do modelo de prototipação. Em primeiro lugar, obtenção dos requisitos. O desenvolvedor e o cliente definem os objetivos gerais do software, identificam quais requisitos são conhecidos e as áreas que necessitam de definições adicionais. Essa é a parte de requisitos. Projeto rápido, vamos lá, vai e bola. É a representação dos aspectos do software que são visíveis ao usuário. Entrada, normalmente as entradas, os formatos de saída. Então, o que interessa para o usuário é isso, é saber o que ele tem que informar para o sistema e qual vai ser o resultado obtido. Tá? Essa é a ideia principal de um protótipo. Construção, de fato, do protótipo. É implementação, é botar a mão na massa, é fazer os programas do projeto rápido. Serve como o primeiro sistema recomendado e não seja utilizado como produto final. Tem que ficar muito claro de que aquilo ali é um protótipo. Não vai representar
produto final. Tá? Avaliação do protótipo. Cliente e desenvolvedor avaliam o protótipo. E aí é um momento legal para você fazer uma avaliação legal. Você e o seu usuário, trabalhando dentro daqueles requisitos iniciais que ele apresentou. A partir daí, você faz um refinamento dos requisitos. Pô, vamos então melhorar isso, vamos desenvolver mais, faltou isso, faltou aquilo. Com base na avaliação, refinam o produto. Ocorre, neste ponto, um processo de iteração que pode conduzir a atividade 1 até que as necessidades do cliente sejam satisfeitas e o desenvolvedor compreenda o que precisa ser feito. Cara, então, nesse momento ali, você vai, pô, faltou algumas coisas, vamos colocar mais uma coisa aqui, vamos ajustar, vamos refinar aqui e tal. Esse é o momento de trabalhar com refinamentos e requisitos. Construção do produto. A versão de produção deve ser construída considerando os critérios de qualidade. O protótipo deve ser descartado. Então, agora, a gente vai, de fato, trabalhar na versão final, né? Agora, a gente passa para o modelo espiral. O modelo espiral se assemelha com o prototipação, né? Acho que eu escrevi errado aqui, né? Mas inclui um fator, a análise de risco. Então, tem esse ingrediente a mais que você vai colocar dentro do seu protótipo. Você vai analisar o risco daquele projeto. Funciona de forma iterativa, incremental, mas com uma etapa onde pode ser tomada a decisão de se interromper ou não o processo. Tá? Esse é o esquema do modelo espiral. Então, a gente define com essas características aqui, ó. Planejamento, análise de riscos, decisão de continuar ou não. Aí entra a engenharia, né, onde você vai construir de fato, e depois a avaliação do cliente. Então, esse é o modelo espiral, você vai girando em torno disso aqui. Cada volta da espiral representa uma fase do processo. Planejamento, definição dos objetivos, alternativas e restrições, é a primeira fase que a gente comentou aqui. Análise de riscos, análise de alternativas e identificação dos riscos sob o ponto de vista técnico e gerencial. A engenharia, vamos desenvolver o produto. Avaliação do cliente, avaliação dos resultados. Então, a gente vai girando isso aqui. Ó. A gente vai girando isso e, à medida que a gente vai girando, o sistema vai sendo desenvolvido. Esse é o modelo espiral. Ok? Bom, não há fases fixas no modelo espiral, como especificação e desenho. As voltas na espiral, são determinadas pelo que é requerido. Tá? Então, à medida que a gente vai definindo requisitos, a gente vai desenvolvendo. Riscos são explicitamente avaliados e resolvidos no processo. E a gente tem essa fase que a gente criou. Engloba as melhores características do ciclo de vida clássico e da prototipação, adicionando esse novo elemento que é a análise dos riscos. Usa a prototipação em qualquer etapa da evolução do produto, como mecanismo de redução de riscos. Tá? Então, você vai construindo um modelo espiral e vai prototipando. Está vendo como é que a gente vai combinando esses modelos todos? Tá? Então, é bacana a gente ter esses conceitos para quando a gente for desenvolver um projeto, digamos, um projeto que tem aí um certo tamanho, né? Que não seja tão simples, né? Tem um grau aí de dificuldade, de complexidade maior, é interessante a gente adotar esses modelos. Quais são as vantagens do modelo espiral? O modelo evolutivo possibilita uma maior integração entre as fases e facilita a depuração, corrigir, né? E a manutenção do sistema. Permite que o projetista e cliente possam entender e reagir aos riscos de cada etapa evolutiva. Posso, inclusive, estar implantando, tá, pessoal? Pode estar, inclusive, já disponibilizando o uso desses módulos, à medida que eu vou desenvolvendo esse modelo espiral. Qual a desvantagem? A avaliação disso exige muita experiência. Então, isso aqui é para o cara que tem bagagem para poder de desenvolvimento de sistema. O modelo é relativamente novo e não tem sido amplamente utilizado.
Tá? Quer dizer, isso vale mais para um cara mais experiente, né? Para desenvolvedores mais experientes. Tá? Legal. Fazendo agora um comparativo desses modelos que nós apresentamos. Vamos lá. Cascata, espiral e prototipação. Então, vamos lá. Cascata. Vantagens. Minimiza o tempo de planejamento. Funciona com equipes tecnicamente inexperientes. Tá? Aquele que você planeja tudo para você desenvolver tudo. Desvantagens. Inflexível. E fica muito engessado, né? Documentação é fundamental. Você tem que documentar. Difícil voltar atrás para a correção de erros. Esse é o modelo cascata, a gente falou dele na aula passada. Espiral. As interações iniciais do projeto são as mais baratas, permitindo que as tarefas de maior risco tenham custo baixo. Cada interação da espiral pode ser customizada para as necessidades específicas de cada projeto. Quer dizer, customizado significa ser ajustado, alterado, adequado às necessidades do projeto. Quais as desvantagens? É complexo e requer atenção e conhecimentos especiais para a sua implementação. O cara tem que ser mais experiente. E a prototipação, que a gente pode, inclusive, combinar. Os clientes conseguem ver os progressos. É útil quando os requisitos mudam rapidamente, o cliente está relutante em aceitar um conjunto de requisitos. Cara, o modelo de prototipação é ideal. Agora, tem desvantagem? Sim, é impossível determinar com exatidão o tempo que o projeto vai demorar. Não há forma de saber o número de iterações que serão necessárias. Não tem como, né? Você desenvolve um protótipo, mas não necessariamente aquilo ali vai ser exato. Tá? Legal. O que eu recomendo como modelo para desenvolvimento, tá? Com experiência? Prototipação. A prototipação é muito legal. Mesmo que seja um desenho, tá? Sim, fala, Pedro. Sim, Isso, é um esboço. Exatamente isso. Exatamente isso. É por isso que é legal. Você já consegue ter uma visualização do sistema macro, assim, inicial. Como você mesmo colocou, um esboço inicial do projeto. Facilita para você que desenvolve, facilita para o seu cliente, que vai estar te contratando para desenvolver. Tá? Legal. Tá? Então, com isso, a gente terminou aqui essa aula, né, que a gente está tratando, que a gente trabalhou, né, nos processos de desenvolvimento de software. Bom, então, a gente encerra aqui a gravação e a gente continua depois com aquele nosso papo. Aliás, primeiro vamos para a apresentação, e aí agora sim, a gente encerra a gravação para a gente poder dar uma continuidade aqui no bate-papo, para a gente poder tirar as nossas dúvidas, ok? Valeu, pessoal.